Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês. É uma honra ter a Estela aqui conosco. Hoje vai ser uma oportunidade muito boa, pessoal, de discutir as habilidades do profissional do futuro. Eu quero abrir o nosso evento. Em breve já chamo a Estela aqui, cumprimento ela e dou boa noite. Mas eu queria só dar um overview de como vai ser o nosso bate-papo hoje. Nós temos aqui um papo para falar sobre as habilidades do profissional do futuro, muitas das habilidades que estão super em evidência hoje para a gente evoluir, progredir, performar. A gente vai ter a oportunidade de, durante 50 minutos, ouvir um pouquinho dos conselhos, insights da Estela. A gente tem a oportunidade também de mandar as nossas perguntas. Então, aqui no Zoom, você deve estar vendo um Q, um E e um A, tá bom? Então, mandem as suas perguntas ali, tá bom? E no final a gente vai reservar um tempo para a Estela responder. Teremos certificado para todos os que participarem e que ficarem até o final. Então é super importante, pessoal, ficar até o final, porque no final a gente vai falar sobre esse certificado, a gente vai explicar o processo, a gente vai enviar todas as informações e hoje no final teremos a oportunidade de ouvir uma convidada super especial da Schneider Electric, que nos contará um pouquinho sobre o programa de trainee, né, de trainees da Schneider, para que vocês conheçam mais sobre as oportunidades. Queria naturalmente agradecer os nossos parceiros, OMI, Log, Oracle, Schneider Electric, iFood, Modal, todos esses parceiros que tornam possível o Vamos Subir se manter, os nossos programas, essa nossa visão de retribuir para a sociedade, gerar empregabilidade para todos vocês. Então, obrigado aos nossos parceiros. Estela, muito boa noite, seja super bem-vinda. Estamos super animados para esse bate-papo e para aprender muito com você. Não, muito obrigada, Flávio. É um prazer estar aqui, me conectar com tanta gente no Brasil hoje e bater um papo legal sobre um assunto que é muito importante para mim. Boa, conta para gente. Onde é que você está baseada? Onde é que você mora? Eu moro em Londres, desde 2010. Ah, legal, desde 2010. Bastante tempo, eu não sabia que era tanto tempo, sabia? Acho que na nossa conversa acabei, enfim, comendo bola aqui. Mas muito legal ter você. Estela, eu queria, na verdade, começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho quem é a Estela, como é que você chegou onde você chegou, de uma forma, enfim, resumida. Conta para a gente, para aqueles que não te conhecem, para que, enfim, possam conhecer um pouquinho daquilo que é a Estela. Tá bom. Bom, Estela, nasci em São Bernardo do Campo. Boa. Passei a maior parte da minha infância numa cidade no sul de Minas chamada Poços de Caldas. Sou a filha do meio de 3 irmãos. Como é que eu conto a minha história? Saí de Poços de Caldas para fazer faculdade em Campinas. Eu fiz Unicamp, estudei Sociologia e Ciência Política. E depois fui trabalhar em Valinhos, mudei para São Paulo. Depois de São Paulo, mudei para Londres. Morei 2 anos na Holanda e voltei para Londres faz mais ou menos um ano. Tenho um filho de 8 anos. Estou torcendo para que ele não acorde. Aqui em Londres já são 10 da noite. Para que ele não acorde, mas se ele acordar, ele vai falar oi para todo mundo. Eu acho que depois da pandemia, todo mundo conhece o filho de todo mundo. Mas vamos ver se isso não acontece. E como é que um pouco da minha história profissional? Comecei minha carreira como estagiária na Unilever, em uma fábrica em Valinhos. Trabalhei por 10 anos na Unilever no Brasil, trabalhei na Danone no Brasil, num banco. Depois voltei para a Unilever quando eu vim para Londres e nos últimos 18 meses trabalho na Diageo. Boa. O que mais? Fica à vontade. Você vai me ajudando. Vou te ajudar. Além do que eu contei, o que mais eu posso contar? Não, tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala do seu início de carreira, tá? Acho que tem muita gente começando as suas carreiras. Deixa eu me destacar aqui para que todo mundo me veja também. Quando a gente fala de início de carreira, você lembra de talvez algum desafio em ingressar no mercado, alguma lembrança específica que você gostaria de trazer, o que você aprendeu nesse início de carreira que você, enfim, obviamente passou lá atrás? Início da minha carreira, eu acho que o que eu aprendi esteja aberto para descobrir o que você ainda não conhece.
Eu estudei sociologia e ciência política, eu achava que a minha carreira seria uma vida acadêmica e estudar a história da arte. Legal. Esse era o meu plano original. E aí, batendo papo com a mãe de uma amiga com quem eu morava, ela me disse, você é tão jovem, Stella, vai conversar com um monte de gente, entender o que tem disponível. E aí você descobre e decide o que você gosta. E aí o que eu fiz, eu conversei com muitas pessoas, na Unicamp tem uma coisa incrível, que você tem contato com pessoas que fizeram cursos diferentes. Então, eu conversei com muita gente, eu aprendi que o curso importava pouco para a carreira que você escolhia, e eu apliquei para fazer programas de estágio em vários lugares diferentes, em 2, 3 categorias diferentes. Isso foi muito importante. Estar aberta ao que poderia ser de possibilidades e não tomar uma decisão tão cedo. Boa. E eu queria, na verdade, destacar esse ponto, porque muitas vezes, Stella, a gente está tão fechado no nosso mundinho, mesmo ciclo de amizades, pessoas que acreditam nas mesmas coisas. Eu não estou falando que a gente tem que, enfim, estar com pessoas que não têm os mesmos valores que os nossos. Eu acho que o ponto aqui é justamente expandir a nossa visão e os horizontes para as oportunidades que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E aí eu gosto, na verdade, até de fazer uma analogia, né? Muitas vezes as mídias sociais, os algoritmos, eles sempre vão trazer para a gente aquilo que a gente curte. Ou seja, se eu gosto de futebol, carreira, né? O explorar ali do Instagram, é isso que ele vai me trazer de conteúdo, as mídias sociais como um todo. Quando a gente começa a dar like em outras coisas, a gente começa a bugar o algoritmo. Eu acho que o ponto aqui é como que hoje a gente expande o nosso horizonte, justamente nos conectando com pessoas de diferentes áreas, de diferentes crenças, até mesmo valores, porque a gente aprende com essas pessoas. Então, acho que essa grande lição aqui, pessoal, é super importante para a gente, expandir os nossos horizontes, nos conectando com pessoas de diferentes backgrounds, diferentes experiências, de diferentes culturas, crenças e etc. Isso aqui, com certeza, vai nos ajudar. Stella, eu tenho uma curiosidade, acho que o pessoal com certeza tem. Você comentou que você está em Londres, Inglaterra, desde 2010, me corrija se eu estiver errado. Você saiu do Brasil e foi direto ou você passou por outros países? E quando que surgiu essa vontade ou desejo ou ambição de falar assim, pô, quero construir uma carreira internacional? Eu saí do Brasil direto para cá. Eu e meu marido, naquela época, tínhamos curiosidade de trabalhar num país com uma cultura diferente, onde se falasse inglês, que era a única língua que eu sabia falar. Continua sendo a única língua que eu sei falar, mas de fazer isso. E a curiosidade surgiu, eu acho que no momento em que entrei na universidade. A universidade me mostrou que as pessoas são muito diferentes e elas vêm de origens muito distintas. Então, eu saí lá de Poços de Caldas, do meu círculo da escola, com quem eu estudei por 15 anos, e aí eu cheguei na universidade e falei, nossa, uau, tem um mundo lá fora enorme. E aí eu morava minha primeira república, eram de 23 meninas, e cada uma de uma cidade do Brasil diferente, fazendo um curso diferente, e aí eu me apaixonei pelas diferenças e pela amplitude de culturas. E vim para Londres tinha muito a ver com saciar esse apetite de conhecer culturas diferentes e aí de outros países, né? Que ainda é o que eu mais gosto de morar aqui e o tipo de trabalho que eu faço. Legal, muito bom, show de bola. E aí eu queria, na verdade, te perguntar, você comentou que você tem, enfim, é filhinho, certo? 8 anos. Tenho 8 anos. Qual é o nome? João. João. Como é que é hoje o conciliar uma carreira executiva em ser mãe, estando naturalmente num país que tem uma cultura totalmente diferente, possivelmente de não ter ali alguém para te ajudar no dia a dia ou a família? Como é que você tem conciliado tudo isso, até para, né, tantas mulheres que nos acompanham e que muitas vezes têm aquelas dúvidas de conciliar o que é ser mãe, o que é ser executiva, profissional? Como é que tem sido isso para você? Primeiro que eu conversei com muitas mães quando eu estava grávida, porque aqui a gente não tem a mesma infraestrutura que se tem no Brasil, de ter gente ajudando em casa e babá, é bem diferente. Então, eu conversei com muitas pessoas, eu perguntei como é que elas faziam, Legal. que dificuldades elas tinham, o que elas mudariam. Então, começou de aprender antes do meu filho nascer.
Mas nos últimos 8 anos, eu aprendi que o meu cargo é global. Então, todos os meus cargos nos últimos anos são globais, o que quer dizer que eu trabalho com horas diferentes. Eu trabalho com os Estados Unidos, eu trabalho com a China, eu trabalho com pessoas aqui, claro, com muitas responsabilidades. Então, eu aprendi, acho que 4 coisas importantes. Uma é, foca na entrega. Você não precisa focar no horário em que você está dedicado ao trabalho. Não existe a rigidez do 9 às 5, né? Então, eu comecei muitas vezes o meu dia às 6 da manhã, antes do meu filho acordar. Quando ele acordava, eu estava com ele, dava café da manhã, deixava pronto, ia levar na escola, etc. E depois ele dormia, voltava, me reconectava, isso não importa. O que importa é saber o que é mais importante. Foco é a segunda coisa. Acho que quando você tem 2 agendas tão importantes, você descobre, você aprende a ser muito disciplinado no que é de fato importante para o seu trabalho. Quais são as entregas que os seus clientes, o seu negócio, de fato necessitam. Isso é um exercício que, mesmo sem filho, eu acho que é incrível, na verdade, enfocar no que vai adicionar mais valor. Acho que a terceira coisa foi ser transparente. Então, desde que meu filho nasceu, eu sempre disse, entre as 7 da manhã e 8h30 e entre 5 e 8 da noite, eu não estou disponível. Eu vou buscar meu filho, eu vou dar banho, eu vou fazer o jantar. A não ser que tenha uma urgência, me ligue de 9 às 8. Ou me mande um e-mail, eu te respondo mais tarde. Então, mas eu sempre fui muito clara. Eu nunca tive nenhum problema com isso. E a última, que eu aprendo cada vez mais, é estar presente. Então, se eu estou numa reunião de 40 minutos, eu estou completamente presente naquela reunião. Então, os 45 minutos, eles valem incrivelmente. Eu me preparo para a conversa, eu estou presente. O mesmo quando eu estou com meu filho. Se eu estou com meu filho dando jantar, eu estou 100% escutando o que ele está me dizendo, como é que foi a escola, eu aprendo coisas sobre que ele esteja preocupado. Isso faz com que você seja mais efetivo em todo o seu trabalho, nos seus relacionamentos, etc. Legal. Só recapitulando, então, foco na entrega, foco em geral, né? Entendendo O que é mais importante, valor. Prioridades. Depois você falou de transparência e você falou sobre presença. Então, 4 pontos. Legal, show de bola. Eu queria, na verdade, só recapitular e destacar aqui alguns pontos. Pessoal, acho que o profissional do futuro, o profissional que melhor performa, o que mais cresce nas suas carreiras, ele vai com certeza ter clareza dos seus entregáveis. A gente sempre fala sobre isso. Como eu serei mensurado? Quais são os resultados que esperam de mim? A gente tem que ter clareza sobre isso e gastar tempo e energia naquilo que nos aproxima dos nossos resultados. Depois você falou sobre agenda, foco e prioridades. Não adianta, pessoal, tem muita coisa que vai aparecer ao longo do dia. São mídias sociais, são ligações, são temas que muitas vezes parecem ser importantes, mas que não são prioridades. Tem coisas que são importantes e tem coisas que são prioridades. E a gente precisa dar foco naquilo que é, de fato, prioridade. Eu adorei o que você falou de transparência. Ó, pessoal, desse horário a esse horário, eu estou com vocês. Desse a esse, eu estou com meu filho. Não me liga, me manda mensagem, enfim. Agora, eu acho que talvez você nunca teve problema por 2 fatores. Eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Primeiro, porque possivelmente você trabalhou em empresas que tinham uma cultura que fomentava isso ou que te davam a liberdade para isso. E 2, você deve ser, ou sempre foi uma pessoa de entrega, né, de resultados, o que dava, né, a flexibilidade ou a autonomia e o empoderamento para que você, enfim, flutuasse. Porque, de novo, independente do horário, era o que você estava entregando. Tem correlação? É dessa forma? Você consegue? Eu acho que eu acho que tem 2 coisas que sempre me ajudaram. Primeiro que, a ponto da presença, né? Então, quando eu estou no trabalho, eu estou tão no trabalho, com paixão, e eu estou conversando com as pessoas, entendendo o que é importante para elas. Eu acho que os meus clientes internos sempre perceberam que eu estava curiosa para saber o que é importante qual que é o seu desafio, o que é importante para entregar para a sua área, etc. Então, eles acho que nunca me viram como uma passageira. Isso fez diferença. E a entrega, sem dúvidas. A entrega é aquilo que faz com que as pessoas falem, ok, ela vai entregar. Agora ela está com filho, ela vai responder mais tarde, ela vai responder amanhã cedo, vai acontecer.
E é uma coisa que você constrói ao longo do dia. Não quer dizer que eu nunca tive problema, Flávio, mas quer dizer que eu resolvi os problemas dessa maneira. Boa. E como é que a gente faz, na sua opinião, Estela, para justamente construir? Porque é um processo de construção, até alguém olhar para a Estela e falar, puxa, a Estela vai entregar, dá nela que ela resolve. Você tem algum conselho nesse ponto de entrega, de construção, de ser a pessoa que é vista como uma pessoa de confiança? Tem alguma coisa que você lembra da sua... Eu acho como que eu começo todas as minhas relações e é interessante que RH tem uma reputação muito boa e às vezes ao mesmo tempo nem sempre tão boa. Então todas as vezes que eu comecei uma área nova, eu tive que começar do zero, digamos assim. Eu acho que a maneira como eu começo é igual. Eu começo conhecendo o negócio e eu começo conhecendo as pessoas. Então eu invisto muito tempo em saber quem são as pessoas, o que é importante para elas, quais os desafios que elas têm nesse momento, o que elas querem aprender, o que deu errado no passado. E aí, a curiosidade, na verdade, faz com que as pessoas percebam o interesse e entender o negócio. O que é importante para o seu negócio? O que vai te ajudar a trazer resultados melhores? E eu acho que demonstrando isso e tendo entregas rápidas de coisas, mesmo que pequenas, as pessoas legal. falam, ok, ela é rápida, ela entregou. Ela entendeu e ela entregou. Legal, legal. Show. E eu acho que essa capacidade de demonstrar, primeiro, o entendimento do negócio, o entendimento do que é prioridade para o outro, vai fazer com que essa pessoa perceba que você está realmente interessada em ajudá-los, né, a entregar os seus resultados. E aí você mencionou sobre as entregas. Pequenas entregas, consistência nas entregas. Eu acho que mais importante do que ter motivação, né, ou ser intenso pontualmente, é você estar no caminho certo de forma consistente. Então, muitas vezes, você não vai entregar o grande resultado todos os dias, mas pequenos resultados de forma consistente vão construindo a sua carreira e vai ter alguns momentos que você vai ter os grandes projetos ou os grandes resultados. Mas acho que a construção, na prática, é feita dos pequenos resultados de forma consistente, onde você constrói uma reputação, credibilidade e onde as pessoas naturalmente passam a confiar em você e no seu trabalho. Faz sentido? Você concorda? Absolutamente. Show, Absolutamente. legal. Boa, boa. E aí você comentou sobre estar presente, acho que você já pincelou um pouco mais e faz super sentido para a gente. Queria só trazer uma reflexão e ouvir um pouquinho da sua opinião, sei que não estava até no script, mas acho que o mercado de trabalho tem mudado muito, né? A gente tem muitos jovens aqui, já temos mais de 1.000 participantes conosco. As motivações elas têm mudado, né? Naturalmente. Então a gente vinha de uma geração, ou talvez de um mercado de trabalho, muito focado na hierarquia, no ganho financeiro puramente em alguns momentos, e a gente vê novas gerações entrando no mercado de trabalho. Como é que você tem visto o futuro do trabalho quando a gente fala de novas gerações com motivações diferentes? Como é que você enxerga isso? Eu vou te responder isso. Esse é o número 1 para mim, meu primeiro ponto de o que me ajudou na minha carreira. E eu vou te dizer que isso não é novo necessariamente. Talvez eu tenha sido muito sortuda. Mas quando eu e os meus irmãos estávamos decidindo o que estudar na faculdade, a minha mãe teve ela só teve ai, Jesus, desculpa, eu passei o dia em reuniões falando inglês, as palavras estão perdidas. Mas ela teve um conselho que foi muito importante, muito crucial, que foi escolha a fazer o que você gosta. Legal. Porque se você escolher o que você gosta, você vai ter tanta paixão e tanta energia que você vai ser bem-sucedido. E aí, os frutos vão vir. O fruto de você ter um salário justo, os frutos de você ter relacionamentos que vão ser importantes para você. Escolha fazer o que você gosta. Porque são tantas horas dedicadas ao trabalho, isso faz muita diferença. E eu não acho que isso mudou, Flávio. Eu acho que o que está acontecendo é que tem um balanço muito maior hoje entre o que as empresas precisam e o que as pessoas querem ter.
E o que eu quero dizer de balanço eu acho que talvez a minha geração, uma geração antes da minha, as pessoas topavam tudo porque por qualquer razão daquele contexto social, político do momento. E eu acho que hoje as empresas já entenderam que quando as pessoas trabalham para os seus propósitos, elas trazem mais resultados, de novo, porque a paixão está lá, a energia está lá, elas vão estar mais curiosas, etc. Então, isso é muito, muito importante, é o meu ponto número 1 de o que foi importante na minha carreira. Boa, legal, super legal. Queria trazer um ponto aqui até indo para a sua carreira, e obviamente que a gente já vai entrar nas habilidades do profissional do futuro. Quais foram, quando a gente olha, né, você de fora, a gente fala, pô, super bem sucedida, construiu uma carreira no Brasil super sólida, foi para fora, lidera uma área global, tem uma carreira global em áreas estratégicas como digital, finanças e etc. Para você, quais foram as grandes lições ou quais foram os grandes fatores de carreira que para você tornaram a sua carreira bem sucedida? Acho que o primeiro ponto eu falei, é seguir o que eu estou curiosa, a minha paixão. Boa. O segundo, eu aprendi muito rápido e eu tive, de novo, sorte de ter mentores importantes quando eu estava fazendo estágio ainda. Você faz o tamanho do seu cargo. Não existe um quadrado ou uma cerca sobre o que você pode fazer. Olha ao seu redor, tem tanta necessidade, tem tantas coisas críticas para serem feitas, tem tanto trabalho interessante, levante a sua mão, se jogue, não delimita. Pensa no que é importante para o negócio e se ofereça e aumente seu cargo. Isso fez muita diferença na minha carreira e hoje eu acho que eu sou uma profissional de RH que não sou só RH, tem tantas outras especialidades que eu desenvolvi. Conectado a isso estar sempre curioso e sempre disposto a aprender. Então, eu tenho 20 anos de carreira, eu com certeza aprendo todos os dias eu tive uma reunião maravilhosa com o meu time hoje, que eu não tinha anos, de todo mundo junto numa sala, faz muito tempo que a gente não conseguia fazer isso. E tem um menino que ele acabou de acabar o programa de trainee e ser efetivado, digamos assim. E ele me fez uma pergunta que foi brilhante. Eu falei, gente, como eu não pensei nisso? E assim, eu aprendo todos os dias com quem está ao meu redor, não importa o cargo, não importa o nível, tem que estar com o ouvido aberto. Isso faz diferença. E eu acho que eu sempre criei oportunidades de aprender que não estavam diretamente ligadas ao meu cargo, porque se aprende outras coisas com outros interesses. Então, eu fiz, em 2017, 6 meses de um sabático. Eu tirei 6 meses de trabalho para aprender coisas completamente diferentes. Eu fiz um curso para ser uma chefe, eu fiz um curso de certificação para ser chefe. Legal. E eu trabalhei numa NGO como voluntária na área de educação. Legal. Eu aprendi habilidades que não necessariamente tinham a ver diretamente com o meu trabalho, mas me ajudam muito até hoje, além de todas as conexões que eu criei e o que eu aprendi sobre outras áreas. O quarto ponto para mim esteja sempre conectado. Você falou sobre isso. Claro que ao longo da minha carreira, mídias sociais não existiam sempre, né? É uma coisa recente para mim. Mas conheça gente nova, peça para as pessoas que você conhece te apresentarem para pessoas novas. Legal. Vai ter uma palestra, se inscreva. Vai ter uma peça, vai lá. Lê um livro que não tem nada a ver com a sua área. Porque eu acho que a gente aprende de maneiras diferentes, mas esteja sempre muito conectado. E o último, que para mim é muito importante e na minha área, especialmente importante, eu diria, nunca abra mão dos seus valores e da sua integridade. Nunca. E é claro que em muitos momentos os seus valores vão ser muito testados em pequenas e grandes coisas. E eu acho que me manter autêntica aos meus valores fez muita diferença, não só na minha carreira, mas em todas as noites. Acho que estar orgulhosa do que eu atingi naquele dia e das relações que eu criei com as pessoas ao longo da minha carreira. Boa, estou anotando muita coisa aqui, ó. Eu queria trazer algumas reflexões, e aí eu queria que você me ajudasse nisso. Tem essa máxima de fazer o que ama, e eu acho que nem todo mundo tem a sorte que você teve, talvez que eu tive, de encontrar alguma coisa que realmente dá prazer e é monetizável, né? Nos recompensa minimamente dentro de uma estrutura financeira que nos permita viver.
Eu tive uma experiência no meu início de carreira que eu trabalhei por mais de 7 meses em algo que eu não gostava. E aqui está um ponto super importante. Nem sempre, ou durante a vida toda, a gente vai fazer alguma coisa que a gente ama. E eu queria trazer a reflexão de talvez algumas tarefas, ou talvez o emprego, né, em sua totalidade, que não é tão legal, mas você depende daquilo. E quando você tem visão do futuro, visão, né, de propósito, de clareza, de onde você quer chegar, você vai entender que aquele momento ele é cíclico. Eu trabalhei por 7 meses numa empresa que eu não gostava, fazendo coisas que eu não gostava. Mas como eu estava em início de carreira, aquele salário que eu tinha ali, mensalmente, que não era muito, me permitiu, em 7 meses, fazer uma movimentação para uma empresa e para um trabalho que eu gostava mais. Então, pessoal, fazer o que você ama não significa que, é conto de fadas, tá? A vida real é complexa. Talvez encontrar o que você ama vai levar um tempo e vai exigir que você faça algumas coisas em sua totalidade ou de forma parcial que você não goste, mas que vai te preparar para chegar numa cadeira ou chegar numa situação como a Estela, que fala, puxa, adoro fazer o que eu faço, como eu hoje, né? Mas nem sempre foi assim, só para trazer um pouquinho. Gostei muito do que você... Vai lá, por favor. Não, esse é um ponto muito importante. E até hoje, eu adoro o que eu faço, não quer dizer que o meu dia inteiro são flores. Tem momentos muito difíceis, tem trabalho duro, tem gente chata, tem tarefas que eu não necessariamente amo e faz parte. E aí o equilíbrio disso é super importante. Boa, boa. A outra coisa que você trouxe, que eu gostei bastante, que eu anotei aqui, que você é o tamanho do seu cargo. E eu acho que isso aqui é para a vida também, né? Muitas vezes pessoas falam, puxa, mas eu sou só um estagiário. Não, você é um baita estagiário. Eu sou responsável por isso, por aquilo. Puxa, mas eu sou só um coordenador. Cara, excelente. O tamanho do seu cargo vai depender de como você encara ele e o quanto você enxerga o impacto daquilo que você faz no negócio, tá? E aqui eu quero só fazer uma analogia. Muita gente quer ser gerente, mas muitas vezes a gente não se comporta como gerente antes, ou como um líder antes. A gente nunca vai ocupar uma cadeira, ou nunca vai para um cargo maior, seja de liderança ou não, se nós não nos comportarmos como tal antes. Então, aqui está a importância de assumir a sua vida e a sua carreira como protagonistas, entendendo que talvez o seu momento hoje, e hoje é o mais importante, né? Aquilo que você está vivendo hoje, é o grande momento, é a grande oportunidade, é a grande responsabilidade que você tem. Então, eu só queria destacar esse ponto aqui que você trouxe. Fica à vontade para fazer qualquer comentário adicional. Toda experiência conta. É uma outra coisa que eu não comentei, mas eu acho que é importante. Em todos os meus cargos, as pessoas me pediram para fazer parte de um projeto ou uma atividade que não necessariamente, de novo, eu gostasse, ou com um time que não era meu time favorito. Toda experiência conta, se joga, vai lá aprender, tira alguma coisa importante de qualquer experiência, e às vezes demora anos para você entender o que você tirou daquela experiência. Eu lembro que o meu cargo mais difícil, que foi o meu segundo cargo em Londres, eu não falava bem a língua ainda, era uma cultura muito diferente, as pessoas não necessariamente me fizeram sentir bem-vinda naquele cargo em especial, e foi duro, mas eu criei dois, três relacionamentos que anos depois eu me reconectei e fez tanta diferença num cargo que depois eu estava apaixonada, mas as experiências contam e eu acho que ter bom humor e aprender todo dia é o que faz a diferença. Boa, excelente, obrigado. E aí você trouxe sobre aprender algo que está fora do seu escopo, até para a gente já partir para as habilidades. Eu acho que isso é super importante, pessoal. Muitas vezes a gente está tão focado naquilo que é a nossa carreira, o meu departamento, as minhas tarefas, que a gente não olha para fora. Quando a gente fala de vendas, marketing, RH, tecnologia, tudo se conecta de alguma forma. Então, o ponto aqui é entender a sua área de atuação, os seus entregáveis, né, os seus objetivos e como aquilo se conecta com a operação e o business como um todo, tá bom? Quando você começa a entender, você começa a ter uma visão holística, o que vai naturalmente te trazer possibilidades de atuação em outras áreas.
O que eu quero dizer é, não fique limitado só ao seu escopo, não fique limitado só àquilo que você tem que fazer. É claro que é super importante focar a energia em resultados, mas não adianta pensar só no curto prazo. Não estou falando que a gente tem que perder foco, né, ou perder de vista o que são os resultados, mas no longo prazo é super importante ter uma visão do todo, tá? Para que você naturalmente tenha outras oportunidades de atuação, de crescimento, de promoções e etc. E aí você mencionou sobre valores, né? E a nossa integridade ser testada. Mais do que nunca, pessoal, as empresas têm buscado. Eu quero que você traga a sua percepção e visão como especialista de RH. Mais do que nunca, as empresas não estão buscando só profissionais que entregam bem, ou só profissionais que tenham as competências técnicas ou comportamentais, mas profissionais que estejam alinhados à cultura da empresa, aos valores da empresa. Por isso que é tão importante. E valores nada mais são do que aquilo que a gente acredita e aquilo que conduz a nossa vida e a nossa carreira para tomar as nossas decisões. E aí, queria só finalizar, Estela, com a sua fala e trazendo um pouquinho sobre a importância, o quanto as empresas de fato estão olhando para valores no momento de contratação, recrutamento, promoção. 100%. Eu acho que não existe mais uma recrutação, um recrutamento que você recruta por conta de uma experiência, ou alguém que vai entregar resultados sozinho. Eu acho que faz parte de qualquer conversa de recrutamento hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, pela minha experiência, como é que as pessoas conseguem trabalhar juntas, como é que elas trabalham com outras áreas, como é que elas trabalham com o time, exemplos de quando elas ajudaram alguém e não ganharam nada com isso diretamente, né? Quando elas ajudaram alguém por ajudar alguém do time a ser bem-sucedido ou aprender. Como é que você desenvolve o seu próprio time? Legal. Isso é muito, muito importante. E, de novo, estagiário pode desenvolver o próprio time. Eu conheço estagiários que criaram... vamos assistir um vídeo juntos e discutir, porque a gente aprende. De novo, o nível não tem nada a ver com as atitudes. É 100%. Eu diria que o seu ethos pessoal, hoje em dia, é 60%, 70% de quando a gente está selecionando uma pessoa para o futuro. Boa, excelente. Agora eu queria entrar, como faltam 30 minutinhos, eu queria entrar nas competências e habilidades do profissional do futuro. Sei que tem um estudo, se você quiser dar uma breve introdução, né, falando do estudo, seria super legal, porque eu vou compartilhar a tela e vou trazer aqui as 10 habilidades do profissional do futuro. Quer introduzir um pouquinho desse estudo, origem? Vou falar. Então, esse estudo vem do Fórum de Economia Mundial. Inclusive, eu acho uma fonte incrível de bons artigos, de pensamentos para o futuro, de desafios, de perguntas. O Fórum de Economia Mundial é uma organização independente que tem como objetivo, comprometida a melhorar o estado do mundo, social, político, econômico. Eles têm um trabalho enorme hoje no futuro do trabalho, na COP27, então eles estão envolvidos em tudo que é para melhorar o mundo. E engajam o público e o privado, então políticos, negócios, universidades, então estão olhando por todos os lados. E eles fizeram um estudo, acho que mais ou menos um ano atrás, quais seriam as principais habilidades para 2025. E são, se você olhar aqui, são habilidades que não são habilidades técnicas, mas são muito mais habilidades de atitudes, etc. E eles publicaram e está inspirando muito as organizações em que tipo de programa de treinamento elas vão fazer, como é que elas recrutam, etc. Boa. E aqui estão as top 10 habilidades, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, para os profissionais do futuro até 2025. Queria só comentar que todas essas habilidades, elas foram destacadas no último post do Vamos Subir lá no Instagram. Então, eu coloquei o Instagram do Vamos Subir aqui, para que vocês possam acessar. Esse é o momento, pessoal, que vocês postam também nas suas mídias sociais, para os seus familiares, amigos, falando, pô, o pessoal tá culto, hein? O pessoal tá diferente. Só que a Estela, ela propôs uma sugestão legal de explorar 5. Quais são as top habilidades do profissional do futuro pela Estela? Quais são? Usando
aqui a lista das 10 do Fórum Econômico Mundial. E aqui a gente vai trazer essas 5 e a gente vai debater com vocês. Então, a primeira, Estela, de acordo com a sua análise, é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. O que significa isso e como você aplica no dia a dia, ou como os profissionais devem aplicar, e por que isso é tão importante para o profissional do futuro? E eu vou só fazer um ponto antes, não é para o profissional do futuro, né? Eu escolhi essas 5 porque elas já estão aqui, elas já estão batendo na nossa porta. Hoje. Então, já é hoje. Então, elas são hoje as habilidades que eu acho mais relevantes quando a gente está selecionando pessoas para cargos mais complexos, para promoções, para projetos mais interessantes, ou para recrutar para a organização. Então, a gente já vê a necessidade delas todos os dias. E o aprender ativamente estratégias, a gente falou bastante sobre isso já. É essencial, porque a maneira como a gente trabalha muda todos os dias. Eu acho que nunca no momento histórico da nossa geração ficou tão claro quanto o Covid bateu na nossa porta e tudo mudou, né? A maneira como trabalhar, a maneira como entregar, a maneira como se relacionar, o uso de tecnologia. Então, acho que ano passado ficou isso muito claro, como as pessoas tinham que ser flexíveis e aprender muito rapidamente. E aí ficou claro que quem tem o músculo de aprender rápido foi mais bem sucedido nesse ano, porque conseguiu aprender mais rápido e sofrer menos, né, com o aprendizado. E aí eu acho que tem várias estratégias, e de novo, cada pessoa aprende de um jeito. Começa por ser importante lembrar no seu passado, como é que você aprendeu? O que funcionou para você? Então, se eu falo o que funcionou para mim, primeiro aprender em todas as situações. Então, passa por uma situação, pega 5 minutos no final de uma reunião, ou de uma conversa, ou de um jantar com a sua família, não importa. Passa 5 minutos refletindo o que eu poderia ter feito melhor. Onde é que eu acertei, onde é que eu errei, que ponto de informação que eu não trouxe. Reflita sobre isso, 5 minutos faz muita diferença. Você vai perceber que o acúmulo de aprendizado no final de um ano fazendo isso é gigantesco. E o seu músculo foi trabalhado. Se joga em atividades novas, a gente já falou sobre isso, converse com pessoas, entenda o que elas pensam, que perguntas elas têm, quais são os desafios que elas têm, como é que elas estão aprendendo. Então, as pessoas são uma enciclopédia, né, de aprendizado. E leitura, artigo, hoje em dia não falta informação disponível, leia, seja curioso, saiba de onde vem a informação, conecte artigos. E para mim, se eu falar de um exemplo concreto que eu estou trabalhando hoje em dia, tem feito muita diferença, testar ideias. Então, a gente, no passado, tinha um paradigma de que, quando a gente estava trabalhando um projeto grande, a gente ficava 3 meses fechado numa sala, 3 pessoas, desenhando todo o projeto, como é que ia ser no final, etc, etc. E agora isso é muito diferente, tudo muito mais rápido, e eu acho que a gente descobriu que outras pessoas têm opiniões que vão ajudar. Eu estou trabalhando hoje em dia numa nova estrutura de carreira para os meus clientes, e ao invés de fazer isso sozinha com o meu time, a gente começou uma ideia, testou com várias pessoas, evoluiu a ideia, testou de novo, evoluiu a ideia, testou de novo. Isso faz muita diferença, porque a ideia ficou melhor, e as pessoas vão aprendendo também ao longo do caminho. Quando a gente for lançar esse novo esqueleto de carreira, está todo mundo mais preparado, todo mundo veio junto em pensar. Legal. Eu coloquei aqui um outro exemplo. Eu trabalhei, meu cargo anterior era numa empresa chamada Food Solutions, que faz parte da Unilever, e é uma empresa que ajuda chefes a entregarem melhor, são produtos para chefes. E foi incrível ver como esses chefes super espertos, que fazem isso há milhares de anos, são os melhores da sua categoria, etc., com o advento de comida vegetariana e produtos vegetarianos, né, que imitam carne, etc., os chefes que foram melhores sucedidos são aqueles que foram abertos a aprender mais rapidamente. Falaram, tem uma tendência, deixa eu aprender como é que eu trabalho com esses produtos vegetarianos que eu não sei fazer tão bem. E isso mostra, de novo, que quem está disposto a aprender não vai ficar obsoleto, vai sempre estar relevante.
Pô, legal. Eu queria trazer duas análises, duas pontuações em cima da aprendizagem ativa e as estratégias de aprendizagem, que resume, talvez, de forma mais rasa, mas o ponto é: qual foi a última vez, pessoal, que vocês aprenderam algo novo? De fato, algo novo. Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? E a segunda coisa é que a gente não pode terceirizar para os outros o nosso processo de aprendizagem, a nossa capacidade de evolução constante, de aprender coisas novas. Eu não posso delegar para a faculdade, para os meus pais, para minha namorada, para o meu namorado ou qualquer coisa do tipo. É sua responsabilidade. O conteúdo está aí. Tem vários artigos, várias possibilidades de aprendizagem ativa e constante. Obrigado pela explicação, Estela. Então, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem estão no top 5 de habilidades do profissional do agora e do futuro pela Estela. Segunda coisa, qual é? Uso, monitoramento e controle de tecnologia. O que significa na prática, Estela? Vou falar de novo através de exemplo, mas acho que tecnologia tem dois lados. O primeiro é estar antenado, o que tecnologia pode trazer para o seu trabalho. Eu escuto muita gente falando, mas eu vivo na mídia social, no telefone, etc. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar lá fazendo seu cargo e você é esperto para pensar, nossa, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, deve ter uma tecnologia que vai me ajudar a fazer isso de maneira mais simples, de fazer isso melhor. E, ao mesmo tempo, é pensar como é que a tecnologia, não pela tecnologia, mas como é que ela vai ajudar a melhorar o seu trabalho e liberar o seu tempo para adicionar mais valor. Então, eu tenho um exemplo que eu adoro, que é um exemplo em recrutamento. Vou falar de exemplos da minha área, mas é um exemplo em recrutamento. E numa empresa como a Unilever, uma empresa como a Diageo, recebe-se 5.000 currículos todos os dias. E aí tem currículo de gente muito boa, com experiências que são ótimas, que a gente adoraria recrutar. E até muito pouco tempo atrás, a maneira como a gente fazia a seleção era, eu tenho uma vaga, eu vou lá no meu banco de dados de 300.000 currículos, e aí eu faço uma busca para achar gente que tem lá a experiência que eu preciso, a habilidade que eu preciso, etc. E aí o tempo de recrutamento era 99% gasto em fazer uma pesquisa dentro de um banco de dados que é riquíssimo e que está lá. E aí a tecnologia veio, e tem muitas empresas agora correndo para implementar, com uso de inteligência artificial, que é o quê? É tecnologia que você diz para o sistema o que é que você está buscando de experiência, que tipo de experiência foi bem sucedida no passado, que tipo de habilidade, etc. E aí, 5% do tempo de recrutamento é gasto em selecionar. A tecnologia faz isso incrivelmente mais rápido e mais eficiente do que uma pessoa fazendo isso. E aí o tempo do recrutamento mudou completamente de fazer essa busca e não necessariamente achar os melhores currículos. Você não vai ler 300.000 currículos, você vai ler 30, não necessariamente os melhores 30 estão lá, né? Quando a tecnologia ela faz mais rápido e a chance de ter escolhido as melhores pessoas estão lá. E aí o tempo do recrutamento é gasto em entender quem é o candidato, conhecer quais são os valores, conhecer quais são as atitudes, seduzir o candidato para aquela posição, porque gente boa vai ter muitas ofertas, criar um relacionamento que faça com que quando a pessoa entrar na empresa, ela já está apaixonada, ela já sabe mais sobre a empresa, ela está preparada para entregar mais rapidamente. Então, esse é um exemplo dos meus exemplos favoritos. Um outro exemplo também de RH, que é muito do tempo de RH gasto em responder perguntas que estão em políticas ou as práticas, etc. E aí tem tecnologia hoje também que ajuda com que as pessoas não tenham que ler a política inteira, mas que conecte uma pergunta específica com um parágrafo relevante da política. Então, a gente implementou isso, e aí o tempo das pessoas de RH, de novo, passou a ser usado com o que você quer fazer para aprender, como é que eu te ajudo, coaching para uma situação desafiadora específica. E aí os líderes tiveram mais tempo de coaching de RH, os funcionários, de maneira geral, tiveram alguém para conversar sobre os desafios, o que eles queriam aprender, etc. Isso traz um valor enorme para a organização e para as pessoas que estão fazendo o trabalho. Então, está antenado no que existe que pode trazer
e adotar, né, a tecnologia para usar o seu tempo de maneira melhor. Não é sobre tirar as pessoas, é usar as pessoas para aquilo que elas são melhores. Boa. Eu li um relatório recentemente da McKinsey Research, que fala que para cada emprego extinto pela tecnologia, e não é o emprego em si, mas as tarefas que naturalmente são extintas com a evolução da tecnologia, 2,6 novos empregos são criados através dessa tecnologia. Então, o grande ponto que corrobora o que você falou da aprendizagem ativa, contínua e etc., só valida que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia, pessoal, não vem para substituir, e sim potencializar. O que a gente tem que fazer é entender exatamente o que só o ser humano tem, que é essa nossa capacidade humana, é ter o diferencial de nos tornar cada vez mais humanos, empáticos, solidários, e usar a tecnologia para potencializar isso. Para que eu vou, talvez, gravar na minha cabeça ou decorar o caminho, né, até a casa de um amigo meu que eu conheci agora, e eu não delego para o Waze, se o Waze pode fazer tudo isso por mim? É entender aquilo que pode ser delegado, tudo que é processual, matemático e repetitivo, vai ser substituído por tecnologia, porque vai ser feito de maneira mais rápida e com menos erros, né? Então, é super importante entender aquilo que só o ser humano tem. Obrigado por trazer isso, Estela. Precisamos estar atentos em como nós usamos a tecnologia ao nosso favor. Vamos para a terceira, pessoal. Pensamento analítico e inovação. Estela, está contigo. Não, e tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? O que as pessoas trazem para a mesa não é consolidar um monte de números, né? É trazer significado para os números. Então, pensamento analítico e inovação é onde a gente adiciona mais valor. E é onde é um valor que é insubstituível, porque só a gente consegue se conectar, entender de fato o que é importante para aquele grupo de pessoas, ou para aquela pessoa, para aquele time, etc., e conseguir trazer ideias e um diagnóstico ou hipóteses que façam sentido para aquele grupo, né? Então, pensamento analítico e inovação requer curiosidade e informação. Então, de novo, respire o que está ao seu redor, entenda aqueles números, ou entenda por que as pessoas... Um exemplo clássico, de novo, de RH é pesquisa de clima, né? A pesquisa de clima vai te dar um número, mas e aí o que tem por trás do número, né? Quais são as hipóteses? O porquê atrás do porquê, atrás do porquê, atrás do porquê, e aí você chega naquilo que de fato é relevante, e como é que você soluciona esse problema, ou cria uma oportunidade para as pessoas. Boa. Informação, porque você não consegue conectar os diferentes pontos, ter uma hipótese que seja mais holística, se você não entender o contexto. Então, você falou mais cedo hoje, Flávio, saia um pouco do seu quadrado, né? Qual que é o contexto ao seu redor, né? O que aconteceu no passado? O que está acontecendo em outras empresas? O que seus colegas estão dizendo? O que é importante? O que não é importante? Então, de novo, perguntas, etc. Pense em hipóteses. Quais são as hipóteses? Talvez você não saiba a resposta, mas pense o que pode ser hipóteses para o problema e hipóteses para a solução. Teste as hipóteses com outras pessoas. De novo, 5 cérebros juntos conseguem pensar muito melhor, tanto nos problemas quanto nas soluções. E, de novo, né, eu já falei, sair de reportar uma informação para contar o que ela significa, o que você entendeu dela e como é que ela pode ser usada. É muito importante. Boa. Eu queria só trazer um ponto, Estela, excelente explanação que você deu. Pessoal, acho que a grande questão aqui é se questionar constantemente. Será que a gente chegou no modelo ideal? Será que a gente chegou na forma final? Será que a gente não pode melhorar? Eu acho que esse pensamento analítico, sempre trazendo novas possibilidades, novos horizontes, vão conectar e abrir espaço para novas soluções e, naturalmente, a inovação. Então, isso é super importante. Sempre trazer um pensamento de alternativas. Quais são as alternativas? Como eu posso, talvez, pensar de forma mais estruturada? Que tipo de informações eu tiro desses dados? Os dados por si só não têm valor nenhum, né? Se a gente não tirar informação para tomada de decisão. Então, obrigado, Estela. Vamos para o quarto, liderança e influência social. Eu adoro esse. Eu vou dar 2 exemplos também para explicar, mas a gente falou sobre isso. Liderança não está no cargo, não está no título, não está no nível. Liderança está onde está a vontade, onde está o desejo, onde está o interesse.
onde está o conhecimento, onde está a experiência. Então, de novo, como estagiária, eu liderei muitos projetos, porque era eu que tinha o desejo e estava lá, sabia o que estava acontecendo e nunca me limitei por isso. Eu tenho 2 exemplos. Um que eu adoro. Então, eu faço trabalho com uma organização chamada Amala, e ela é uma organização que ajuda a prover educação de alta qualidade para refugiados. Então, o objetivo hoje não é falar sobre organização, mas sobre por que isso é um exemplo de liderança e influência. Então, ela foi criada por 2 meninas com menos de 30 anos, que estudaram, terminaram faculdade, trabalharam por 4, 5 anos. Elas criaram uma organização do nada para liderar um projeto muito difícil. Você imagina, né, o contexto onde os refugiados estão, etc., e sem medo. E quando elas me contam a história, elas falam, no começo, muita gente achou que a gente estava louca, por que você vai investir seu tempo lá, etc. Mas elas estavam muito determinadas. E aí, quando eu perguntei, como é que vocês conseguiram chegar? Elas estão agora no 4º ano, né, da jornada, e elas falaram 2 coisas muito importantes. Primeiro quebre o problema em vários pedaços menores e palatáveis. A gente não começou onde a gente está agora, a gente começou com uma visão, e a gente quebrou em passos de formiga, né? 1 passo por dia, etc. Isso fez com que a gente nunca fosse maior do que a gente podia gerenciar, mas fizesse com que cada passo fosse um passo. Então, é aquela ideia de você dar um passo, de repente, quando você olha, você andou 1 quilômetro, né? Na sua visão. A outra ideia que eu adoro é uma ideia de que, às vezes, a gente acha, para solucionar um problema, a gente precisa começar por aquilo que é o melhor, né? Então, tem uma analogia que a gente precisa, por exemplo, resolver um problema de mobilidade, e aí a gente acha que a gente tem que começar construindo um foguete. Na verdade, se você tem um problema de mobilidade, você pode começar construindo um patinete. E o patinete vai resolver o seu problema para aquele dia. E aí você sai do patinete para a bicicleta, da bicicleta para o carro, etc, etc. Então, essa lógica de resolver o problema todos os dias e ir melhorando ao longo do tempo. E o outro ponto, eu gosto desse exemplo porque fala sobre influência social, eu acho que a fórmula de sucesso delas, na verdade, é que o ethos ou o propósito que elas têm externamente, fazer com que pessoas cresçam, os estudantes que elas servem, etc., criar um ambiente onde essas pessoas se sintam líderes das suas próprias vidas, das suas próprias carreiras, etc., é refletido internamente na organização. Então, tem uma conexão de 100% dos valores que elas pregam como produto da organização delas, refletida no ambiente de trabalho, como elas tratam os funcionários, como os funcionários se conectam, etc. Então, de novo, estar alinhado aos seus valores e à sua integridade. E aí, os funcionários são completamente apaixonados pela causa, vão totalmente o esforço extra que é necessário, e a organização é bem sucedida para isso. Então, adoro esse exemplo. O outro exemplo é um pouco mais do mundo corporativo. De novo, quando o Covid bateu na nossa porta, essa organização de foods, de alimentos, onde eu trabalhava, era uma organização global, era liderada na Holanda, foi quando eu morei na Holanda, tinha um presidente, e vocês vão se lembrar que o Covid começou na China, né? O resto do mundo sentiu 3, 6 meses depois. E no momento em que o Covid bateu na porta da Europa, o presidente fez uma coisa incrível, sem nenhuma hesitação, que foi semear a liderança e dar espaço para a China liderar o mundo. Então, ele desceu da posição dele, figurativamente, deu espaço para a China e todos os níveis de funcionário na China contar o que eles aprenderam naqueles 3, 4 meses, o que funcionou, o que não funcionou e qual seria a direção para o resto do mundo. E foi um processo lindo de sair da posição de liderança, porque naquele momento ele não era a pessoa mais preparada para dizer quais eram os próximos passos, porque alguém já tinha feito e já tinha aprendido com isso. Então, é um exemplo que eu adoro de liderança muito, muito forte. Legal, boa. Show de bola. Pelo tempo, eu vou para a última. Resolução de problemas complexos. Gente, o tempo passou muito rápido, né? Passou. Vou ser rápida nesse. A minha melhor forma de resolver problemas é você entender qual é a necessidade e não qual é o pedido ou qual é a pergunta. De novo, a gente junta com o pensamento analítico, a gente junta com aprender todo o tempo, etc.
Muitas vezes, alguém vai te pedir alguma coisa, porque é a maneira como eles já solucionaram um problema que eles têm. E talvez não seja a melhor solução para aquele problema. Então, entenda qual é a necessidade. O que as pessoas, de fato, estão tentando resolver ou atingir. Entenda isso, porque você vai criar, primeiro, uma solução mais holística, e segundo, uma solução que talvez seja muito melhor do que a solução que aquela pessoa individualmente pensou. E a outra dica para mim é não resolva, você não precisa resolver sozinho e não deveria resolver sozinho. Problemas complexos são problemas sistêmicos. E problemas sistêmicos não são resolvidos sozinho ou com uma única área, uma única pessoa. Coloque na sala todas as pessoas que têm algo a contribuir com aquele problema. Escute todas as pessoas que estão perto do problema. Dê voz, entenda, pergunte 10 porquês juntos, e aí você vai conseguir resolver. De outra maneira, é como um prato de espaguete, e você tenta resolver um problema, você puxa um fio do espaguete, você resolve aquele fio, e depois você devolve o prato. Não funciona dessa maneira. Boa. Agora eu estou correndo. Não, excelente, tá ótimo, tô adorando. Eu vou descompartilhar a tela, porque o tempo está acabando, eu quero trazer algumas perguntas para o pessoal aqui. Ó. Vamos ver se tem alguma pergunta. Como equilibrar a entrega com a demanda do dia a dia, como atendimento no WhatsApp? Deixa eu tentar entender um pouquinho melhor. Como equilibrar a entrega com a demanda do dia a dia? Eu vou reformular, tá, Herbert? Me desculpa se eu não entendi, mas como é que a gente equilibra a entrega com a demanda do dia a dia e tantas mídias sociais, demandas, WhatsApp, tantas coisas que acabam sendo distrações? A gente falou de foco, né? Pelo menos é a maneira como eu resolvo isso. Se eu estou numa reunião de 30 minutos, o meu WhatsApp está completamente longe de mim, eu não estou olhando no WhatsApp, porque nosso cérebro não consegue responder o WhatsApp e prestar atenção profundamente naquela conversa. Então, eu acho que é foco e criar os momentos para cada mídia diferente. Então, eu faço durante o meu dia, praticamente todos os dias, uma hora de foco. É uma hora que eu estou pensando, estou criando, estou falando com o meu time. É uma hora que eu não estou olhando o WhatsApp. E aí, eu tenho 5 minutos de break, eu olho o WhatsApp, eu vejo o que é mais importante, eu respondo, etc. Isso é muito, muito importante. Foco. Uma coisa de cada vez. Boa, legal, show de bola, muito bom. Ó, vamos tirar uma foto. Agora, minha pergunta, a gente tira com as 5 habilidades? O que você acha? Para a gente postar, acho que vai ficar legal, né? O que você acha? Acho que vai... Vai ficar melhor. Eu vou tirar aqui. Ó, arruma o cabelo aí, esse é o momento que a gente vai tirar uma foto. Beleza, ó, vou tirar um print screen, tá bom, pessoal? E aí eu vou postar nas mídias sociais, tá bom? 1, 2, 3 e... Foi. Vou fazer esse post. Acho que não saiu aqui a gente, mas tudo bem, não tem problema. Deixa eu fazer o seguinte. Tá tudo certo. Eu vou fazer mais uma, tá? 1, 2, 3 e... Peraí. 1, 2, 3 e vai. Foi. Acho que agora foi. Excelente. Estela, a gente está chegando no fim. Se fosse para dar algum conselho para esses jovens, tá? Em termos de carreiras, em termos de progresso, fora tudo que você falou, mensagem final do seu lado, tem alguma coisa que você gostaria de trazer? Além do que eu já compartilhei, não sei, talvez eu acho que eu falei tudo, mas vou repetir um ponto que é muito importante para mim, que são tantas horas dedicadas ao trabalho, o trabalho é tão importante por tantas razões, traz a nossa identidade, a gente faz amigos, a gente entrega resultado que faz a gente ficar orgulhoso, a gente ajuda outras pessoas a crescerem. Então, escolha algo que você vai gostar de fazer, e se não for naquele momento aquilo que você gosta de fazer, eu gostei do seu ponto, eu tive um momento na minha carreira assim, ainda assim faço melhor. Sempre faço melhor, porque os benefícios para você vão ser sempre incríveis. Ou nos relacionamentos que você vai criar, ou em estar orgulhoso, ou em pagar suas contas, o que também é muito importante, não importa. Faça o seu melhor sempre. Boa, excelente. Obrigado demais por estar conosco. Obrigada a você. Eu queria, na verdade, aproveitar e apresentar para todo mundo um programa, tá bom? Que a Estela estará conosco a partir
do dia 17, um programa que nós fizemos com muito carinho para vocês. Vou compartilhar minha tela com áudio, pessoal. Daqui a pouco a gente vai receber a Luísa, da Schneider Electric. Nós já chegaremos ao fim, tá bom? Com vocês. Esse aqui é o vídeo, tá bom? Um minutinho, pessoal. Novidade em primeira mão para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Flávio do Vamos Subir aqui. Vocês pediram a segunda turma do Vamos Subir Carreiras e nós te ouvimos e eu tô aqui para anunciar que as vagas já estão disponíveis. Vamos Subir Carreiras é o programa de carreiras do Vamos Subir que vai ensinar e introduzir o mundo das carreiras de marketing, vendas, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia para todos os que quiserem participar. Serão 2 dias para aprender tudo sobre essas carreiras, as possibilidades de atuação, as competências e habilidades exigidas para se atuar e performar nelas, tecnologias envolvidas e muito mais. Os nossos professores são convidados executivos de empresas e referências em suas áreas de atuação e são profissionais de empresas como Google, Oracle, Schneider Electric, iFood, Electrolux, L'Oréal e várias outras. Além de tudo isso, nós teremos empresas convidadas que estarão procurando profissionais talentos como você para gerar empregabilidade real para os participantes. Tudo isso de forma gratuita. Essa foi a forma que nós encontramos para retribuir para a sociedade de alguma forma aquilo que fizeram por nós, tornando o mercado assim um pouco mais diverso, inclusivo e cheio de oportunidades para aqueles que querem crescer e acelerar suas carreiras. Não perca a oportunidade e se inscreva nos links abaixo. E vamos subir. Boa! Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu só mudar aqui. Então, pessoal, o nosso programa de carreiras está oficialmente aberto, tá bom? Nós vamos ensinar e introduzir o mundo das carreiras de marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia, com executivos e profissionais que são referências em suas áreas de atuação. Nós teremos a propósito a Estela na nossa trilha de carreiras em gestão de pessoas, para a gente aprender tudo sobre carreiras em gestão de pessoas, oportunidade de atuação, competência e habilidades e muito mais. Estela, eu queria, na verdade, agradecer demais a oportunidade de estar aqui com você. Foi uma aula, nós aprendemos muito. Queria, enfim, deixar o nosso muito obrigado por tudo que você compartilhou conosco. A gente fez o post lá no LinkedIn, depois você vai ficar atento, o pessoal vai interagir, vai deixar seus comentários e a gente vai receber a Luísa agora da Schneider Electric, que vai contar sobre o programa de trainees da Schneider Electric para os jovens do Vamos Subir, para que eles possam participar. Então, eu queria, enfim, agradecer muito demais a oportunidade que você nos deu de compartilhar os seus insights e tantas experiências. Muito obrigada, Flávio, foi ótimo. Aprendi bastante também com as perguntas e pensando sobre os temas. Muito obrigada, boa sorte, gente. Obrigado. Show de bola, pessoal. Agora vou trazer para vocês uma parceira nossa, tá bom? Que é a Luísa, da Schneider Electric, para contar sobre o programa de trainees da Schneider Electric e como isso pode ser parte da sua carreira, ser parte daquilo que você quer construir, uma oportunidade, tá bom? Para que você construa a sua carreira dentro de uma instituição e uma empresa tão forte como a Schneider. Luísa, você nos ouve? Está aqui com a gente? Boa. Olá, Flávio, eu escuto sim. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Deixa eu destacar você aqui para todas as pessoas também. Olá, pessoal. Olha só, adicionar destaque. Estamos juntos aqui. Boa noite, obrigado. Gostou do papo? Adorei. Nossa, muitos insights, muita coisa legal. Estou anotando pra caramba. Show de bola. Queria que você contasse um pouquinho sobre... Bom, me conta primeiro quem que é a Luísa. Você começou na Schneider há um bom tempo, no programa de trainees. Quem que é a Luísa e o que você faz hoje dentro da Schneider? Isso mesmo. Eu comecei há 3 anos atrás, justamente semana passada, eu fiz 3 anos aqui na Schneider, entrei na primeira turma do programa de trainee, entrei para a área de vendas, o canal de vendas que a gente tinha, e foi até muito engraçado quando eu entrei, porque eu entrei para a área do canal que atendia a parte de fabricantes de máquina. Então a Schneider tem essa parte de B2B muito forte, então eu entrei justamente para atender essa parte de indústria, e eu não tinha muita experiência sobre isso, eu sou formada em engenharia de produção, então quando eu entrei eu fiquei muito nervosa se eu teria que criar máquinas, como é que seria isso, como é que seria essa experiência, mas no final do dia acabei aprendendo muito. Logo depois, a partir de 1 ano, eu fui promovida para cuidar de mais canais de venda, então a gente já englobou a parte de integradores de sistemas, pegamos a parte de distribuidores, e aí só fomos avançando também.
Tive uma experiência recentemente cuidando de uma parte de e-commerce também da Schneider, que estamos lançando nossa nova área de e-commerce, avançando nessa parte de digital. E agora, hoje eu cuido de uma equipe de 5 pessoas, que é a parte da experiência digital do cliente. Então, eu coordeno essa área, que é uma área, digamos que fundamental hoje, nos dias atuais que nós temos. Então, nossa área, basicamente, ela é responsável por mapear a jornada do cliente que ele tem de experiência dentro da Schneider, descobrir quais são os pontos de fricção e propor melhorias, descobrir como é que a gente pode tornar a experiência dele mais simples de fazer negócio com a gente. Ou seja, de 3 anos para cá, em 3 anos, você saiu de um programa de estágio, de trainee, perdão, para coordenar uma área que está totalmente ligada à experiência do cliente, ao sucesso do cliente. De forma bem rápida, Luísa, o que a Schneider Electric faz? Para quem não conhece o negócio de vocês, tem muita coisa que vocês fazem, mas qual é o problema que vocês se propõem a resolver? Qual que é a grande missão da Schneider Electric? Legal. A Schneider, como você falou, é uma empresa extremamente dinâmica, tem muita coisa, a gente teria que ficar muito tempo aqui falando, mas basicamente nós somos responsáveis aí pela gestão de energia e automação. Então, a gente já vai fazer 75 anos no Brasil, a gente atende diversos mercados, como eu falei, muito B2B, B2C, mas a gente basicamente está querendo digitalizar as empresas, ajudar as empresas a entrarem na indústria 4.0, a melhorar a experiência delas com a gestão de energia, que elas fiquem principalmente mais sustentável, né? Recentemente a gente ganhou o prêmio da Corporate Knight de empresa mais sustentável. E é uma empresa que tem valores muito interessantes além disso. Então, além de a gente ter toda essa parte de produtos, estamos também indo para a parte de software, de gestão de energia e automação. A gente tem esse valor da sustentabilidade, que é um grande diferencial nosso, um dos principais valores, é esse fomento de ajudar as empresas mesmo a chegar na sustentabilidade, usar isso como um business. E a empresa também tem muitas outras coisas incríveis. A gente é muito voltado para essa parte de inclusão, temos diversas ações, cada vez mais a empresa tem olhado para essa parte de trazer essa diversidade de ideias. E a nossa missão, como eu falei, é ajudar essas empresas brasileiras, essas indústrias, a chegar na era 4.0, a se digitalizarem mesmo. Perfeito. Então, um business que essencialmente é de energia elétrica, com várias áreas de atuação, mas que tem focado cada vez mais na sustentabilidade e, na prática, tornar o mundo um lugar melhor, mais sustentável, para que mais gerações possam viver aqui. Um business com um propósito muito legal. Conta para a gente, para ser... Enfim, eu que estou me estendendo aqui. Conta para a gente do programa de trainees da Schneider Electric e por que esses 1.300 participantes, aqueles que naturalmente se encaixam, deveriam aplicar e buscar participar dessa oportunidade. Perfeito, é isso mesmo. As inscrições do nosso programa estão abertas até dia 28 de novembro. Então aproveitem, se inscrevem logo. A gente vai colocar o link aqui para vocês se inscreverem. A gente tem vagas, 39 vagas ao todo, no South America todo, vagas em comercial, experiência do cliente, marketing, finanças, projetos de automação e tudo mais. Não é necessário ter inglês fluente, então esse é um novo diferencial. A gente está querendo cada vez mais inclusão, então não precisa ter nada de inglês fluente. A gente tem, é necessário apenas a conclusão de graduação ou pós-graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021, agora no final do ano. Então, é um programa de 2 anos e principalmente como diferencial, por que fazer esse trainee, né? Eu sou suspeita para falar, estou aqui, amei o programa, estou aqui, né, apaixonada cada vez mais pela empresa, mas principalmente porque é um programa em uma empresa multinacional que vai te dar uma possibilidade de carreira extremamente ampla. A gente tem muitas áreas diferentes. Dentro do programa, a gente tem mentoria com pessoas de diferentes áreas, justamente para acompanhar você na sua carreira. É uma empresa que tem esse propósito todo da sustentabilidade, que eu acho que por si só já encanta, já traz muita coisa, e principalmente porque é uma empresa que te dá muito empoderamento. É uma das coisas que eu mais gosto desde o primeiro dia aqui na Schneider. A gente está super disposto a escutar as ideias, como a Estela falou, ser dono da própria carreira, fazer o que ama todos os dias e trazer mesmo experiências novas aí para a Schneider e evoluir com a gente. Show de bola. Luísa, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Eu queria só compartilhar que o presidente da Schneider Electric, o Marcos Matias, ele entrou como estagiário na companhia e hoje é presidente. Ou seja, muitas oportunidades de crescimento. Nós colocamos no chat, tá bom, pessoal? Todas as informações do programa de trainee da Schneider Electric, a empresa mais sustentável do mundo.
com o link para que vocês conheçam mais. Incentivo demais se vocês participarem. Se vocês atendem os requisitos que ela colocou, apliquem, pessoal. Apliquem para que vocês entrem no processo e minimamente participem, conheçam. Obviamente é um programa concorrido, mas é daí que saem as oportunidades que transformam as nossas vidas. Luísa, super obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente e obrigado pela parceria de todos vocês da Schneider. Obrigada a você, Flávio. Conto com todos vocês. Se inscrevam e venham com a gente fazer essa transformação digital. Tem vaga na minha área também. Espero vocês lá. Obrigada. Show de bola.